Dois talentos da música brasileira e um destino trágico, quando a bela Eliana de Gramont conhece o próspero cantor de baião Lindomar Castilho. Inicia-se aí uma história de amor que, infelizmente, devido ao vício do álcool e ao ciúme dominador de Lindomar, acaba se tornando de feminicídio, onde o homem, prisioneiro de seu machismo, não aceita as escolhas de sua companheira e a vê como sua propriedade. E nem preciso lembrar aqui que esse tipo de crime, o feminicídio, é incrivelmente comum em nosso país. Basta ligar a TV ou acompanhar os sites de notícias e é sempre a mesma história, onde namorados e maridos seguem aquele mesmo ditado: se não for minha, não será de ninguém. E da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Lindomar Castilho, nome artístico de Lindomar Cabral, nasceu em Santa Helena de Goiás a 21 de janeiro de 1940. Desde muito cedo, Lindomar desenvolveu uma forte atração pela música e, embora o gênero musical da região seja o sertanejo regional, ele ficou mais atraído pelo bolero e canções românticas, e nisso se desenvolveu como músico. E foi em 1962, com 21 anos, que sua grande chance apareceu. Ele, que 2 anos antes havia se mudado de sua cidade natal e ido para Goiânia, capital do estado, onde cursou a faculdade de Direito. Mas essa não era a sua praia. Abandonou o curso no 2º ano. Através do compositor Diogo Muleiro, gravou seu primeiro álbum, Canções que Não Se Esquecem, e foi Muleiro que o convenceu a usar o nome artístico de Lindomar Castilho. Eliana Aparecida de Gramont era paulistana e nasceu a 10 de agosto de 1955, no seio de uma família de jornalistas. Porém, sua mãe, Helena, era compositora e teve muita influência musical, coisa que herdou dela. Seu pai morrera de miocardia, e esse mal levou também 2 de seus irmãos. Sua irmã Helena de Gramont, homônima da mãe, seguiu o jornalismo e se tornou repórter da TV Globo. O mundo da música iria aproximar Lindomar e Eliana, por motivos de destino ou simples acaso. Ela era uma mulher muito bonita e tão talentosa quanto ele, mas infelizmente se tornou célebre não por essas qualidades, mas por motivos bem mais sombrios. Eliane e Lindomar se conheceram em 1977 na gravadora RCA. Ele, então um cantor de boleros já bastante famoso, com muito sucesso popular, havendo já vendidos em um de seus LPs mais de 800 mil cópias, número bastante alto para a época. Então iniciaram um namoro, e esse namoro durou 2 anos. Notem que, segundo apurei, os parentes de Eliana eram contra essa relação com Lindomar, o que me leva a crer que ele já demonstrava ciúmes doentio ou porque bebia muito, mas eu estou só especulando em cima desses fatos, da família dela ser contra esse namoro. Casaram-se em 1979 e ela quis por separação de bens, para deixar claro que não estava se unindo a ele por interesse financeiro, e ele exigiu que ela parasse de cantar. E essa informação fortalece a minha suspeita de que o namoro deles já era abusivo. Com 15 anos a menos que ele, Eliana era considerada uma beldade, e como as fotos mostram, eles não combinavam no aspecto físico, mas isso também não é o mais importante na relação, quando o casal se ama e se respeita, não é mesmo? Bom, para agradar o marido, ela abandonou a carreira de cantora e engravidou, virou uma dona de casa clássica. Mas todas essas concessões não bastavam, e quase todos os dias aconteciam brigas na casa. As explosões de fúria de Lindomar Castilho, ocorridas principalmente pelo ciúme doentio por ela, fez o casamento durar apenas 1 ano, depois de diversas separações e reconciliações. Aquele caso clássico de o homem se sentir tão inseguro diante de alguém mais belo fisicamente ou mais inteligente que acaba vendo coisas onde não tem, se sente traído ou que vai ser traído, e ele mesmo põe tudo a perder. É a hora que perde, não se conforma com isso, não enxerga que tudo é por sua própria culpa.
Nos anos 70, Lindomar era um dos cantores mais pedidos nos bailes, rádios brasileiras, em festas. E naquela época ele já bebia muito. E isso potencializava sua violência e ciúmes. Nesse casamento curto tiveram uma filha, mas nem isso evitou a separação. Por diversas vezes Lindomar tentou reatar o casamento, mas ela não cedeu. Viu que ele nunca mudaria e não queria reviver o inferno da vida comum com ele. Ela descobriu que tinha miocardite, a mesma doença que matara seu pai e irmãos, então decidiu retomar a carreira. Lindomar Castilho tinha um primo músico, violinista chamado Carlos Roberto da Silva, que ele trouxe para São Paulo para acompanhá-lo em seus shows. Carlos passou a usar o nome artístico de Randall como sobrenome. A parceria com Lindomar durou até a separação do cantor com Eliane, e ela, decidida a retomar a carreira de cantora, convidou Carlos Randall para dividir os palcos, e ele aceitou. A entrada de Randall em cena foi decisiva para o desenrolar da tragédia que se aproximava. Pelo que se sabe, Eliane acabou engatando um romance com Randall, no que Lindomar acusou a ex de já estar envolvida com seu primo quando eles ainda estavam casados, o que não se constatou. Eles se aproximaram depois dela já ter encerrado o casamento com ele, mas Lindomar estava convicto que estava sendo feito de bobo e, espicaçado pelo crime, tomou vários copos de bebida na noite do dia 30 de março de 1980. Sabia ele que em outro ponto da cidade, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, Eliana se apresentava com seu primo Randall no bar Belle Époque, e aqueles copos eram toda a coragem que ele precisava para se vingar, no que em sua cabeça era uma humilhação pública. Trazia consigo uma arma, e de tarde até o avançar da noite bebia e esperava, e com cada vez mais ódio devia estar pensando: aqueles dois vão me pagar. O primo ingrato que trouxe de Goiás e a mulher adúltera que retribuí, assim, o tanto que a amei. Era perto da meia-noite, no bar Café Belle Époque. No palco, Eliana cantava e a seu lado Randall fazia acordes com seu violão. O lugar estava cheio. De repente, todos foram surpreendidos com a entrada de um homem armado no recinto. Nitidamente transtornado, as pessoas o viram olhando fixo e se dirigindo para o palco, onde os artistas estavam de costas para a porta por onde ele, Lindomar, entrou. Ao se aproximar, ele sacou um revólver da cintura, o empunhou com as duas mãos e, sem dizer uma palavra, disparou 5 vezes. Eliane fora atingida nas costas por 3 disparos e Randall na barriga. O pânico tomou conta dos frequentadores do bar. A correria foi geral. Parte dos homens investiu contra Lindomar, impedindo-o de deixar a cena do crime, e ao verem o que ele havia cometido, passaram a espancá-lo sem piedade. O linchamento só não foi concretizado porque algumas testemunhas pediram pela sua vida, e logo chegaram inúmeras viaturas da polícia e ambulância. Eliane morreu a caminho do hospital, mas Randall sobreviveu. Lindomar, o facínora, assassino, todo ensanguentado, foi algemado e posto na viatura. Mas o pior já havia acontecido. Pobre Eliane, alijada do simples direito de querer viver uma vida melhor, e ter isso tirado tão precocemente por alguém que se achava no direito disso. Os 3 anos seguintes ao crime foram de debates na imprensa e nas ruas sobre o direito implícito dos maridos matarem suas esposas e ex, quando confirmadas suspeitas de adultério. Até aquela época, advogados conseguiam safar seus clientes devido a essas suspeitas ou infidelidades das vítimas confirmadas. Mas a morte de Eliane de Gramont não seria mais uma estatística, na verdade foi um marco. O clamor popular e o trabalho da imprensa fizeram a retórica machista cair por terra, com frases como mulher não é propriedade e assassinato é assassinato, ou quem ama não mata.
Dali em diante, advogados passaram a repensar suas estratégias de defesa e tiveram que abandonar os convencionados agir em defesa da honra. Ela não cumpria suas obrigações matrimoniais. O homicida estava sob forte emoção e outras encheção de linguiças mais, né? No dia 23 de agosto de 1984, Lindomar Castilho foi condenado a 12 anos de prisão, 6 deles cumpridos dentro das grades e a outra metade em regime semiaberto. Muito pouco para alguém que tirou a vida de forma tão covarde, que privou a filha da convivência de sua mãe. Helena de Gramont, irmã de Eliane e repórter da Globo, foi incansável em sua luta para que a justiça fosse feita, o que pouco se fez, na verdade. Helena faleceu em 27 de 4 de 2023, aos 74 anos. Lindomar cumpriu a sua pena em 1996 e voltou para Goiás, onde até hoje vive recluso. Durante o cárcere, ele até gravou um disco com o sugestivo título Muralhas da Solidão. A filha do casal, Liliane de Gramont, é uma coreógrafa de destaque em sua profissão. Diz ela ter perdoado seu pai e transformou a perda de sua mãe em estímulo e força em sua própria vida. O desvario de Lindomar acabou em tragédia, que poderia ter sido evitada, mas infelizmente esses exemplos de descontrole se sucedem todos os meses e anos em nosso país, enquanto os homens ainda agirem como donos de suas mulheres e deixarem de lado o carinho, a amizade e a proteção que se espera deles. Maridos e namorados que se tornam assassinos por puro orgulho machista. Então, gente, esse foi um feminicídio clássico, esse do Lindomar Castilho, que infelizmente deu cabo da vida da Eliane Gramont, que era sua ex-mulher. E esse caso foi um divisor de águas porque na lei brasileira, porque até então, por incrível que pareça, os advogados conseguiam safar os seus clientes homicidas pelos argumentos que eu coloquei aí no vídeo. Então, conseguia-se, por esse machismo, essa visão machista da própria lei brasileira, conseguia contornar a justiça. E mesmo assim ele ficou pouco tempo preso, né? Ficou pouco tempo. Na verdade, se for colocar tudo computado aí, é 6 anos. E a gente sabe que isso não mudou muito, né? De lá para cá. Esse caso é de 1980, né? Nosso país ainda ocorre muito, mas muito mesmo, esses casos de violência contra a mulher, assassinatos por feminicídio. Palavra que nem era usada na época, né? Mas, como em 1980, hoje as coisas parece que não mudaram muito. Eu trabalho numa empresa de ônibus e sempre se faz uma campanha de caracterizar os ônibus com a campanha, né? Seja contra o câncer de mama, ou no caso dos homens, câncer de próstata, racismo, joia, tem que fazer isso mesmo, com certeza tem que fazer. Mas eu nunca vi, por exemplo, violência contra a mulher, feminicídio. Nunca vi. É um ponto pouco discutido, eu acho, na minha opinião, muito pouco discutido na sociedade, aí, na imprensa. Não existe campanhas de nenhum tipo. E é uma coisa assim, se você pegar os números e fizer uma pesquisa rápida, e nas próprias notícias que é entregada a nós, nesses programas sensacionalistas de TV aberta ou em sites de notícias, é impressionante o número de mulheres que são assassinadas por ex-maridos, ex-namorados. É impressionante.
Então é uma coisa que fica ainda... Ninguém discute, você não vê na televisão, você não vê essa questão sendo levantada pela mídia, entendeu? Infelizmente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.